Noite divina. Irmão Jacob. Fim da palestra instrutiva e longa. Guilom e Schutel convidaram-me a visitar o rio, junto deles. O irmão Andrade, que me seguia de perto, consultado por meu olhar interrogativo, aqueceu prontamente. A excursão ser-me-ia proveitosa e não me perturbaria o refazimento. Acompanhar-nos-ia com prazer. Despedi-me de Marta pela primeira vez, após haver ingressado na experiência nova. E, em me afastando do ambiente doméstico acolhedor, fui surpreendido pela paisagem encantadora. Algumas centenas de crianças brincavam sob as veneradas árvores do parque amplamente tocado de luz. Muitas delas traziam a fronte coroada de auréolas sublimes e brilhantes. Cantavam com alegria, mas no fundo daquele júbilo com que davam as mãos umas às outras, em graciosos cordões quais coros de anjos, repontava a manifesta saudade das afeições terrenas, porque os versos formosos e cristalinos falavam na ternura das mães distantes. As melodias simples e doces casavam-se aos raios das estrelas que fulguravam em torno da lua crescente. Para as mães angustiadas dos círculos terrenos, existem aqui filhinhos inquietos e saudosos. Carros fulgurantes, muito diversos dos que conhecemos no mundo, adornados de flores radiosas, passavam, não muito, além, celeremente, talvez em busca de esferas próximas. As torres do santuário cintilavam sob o firmamento tranquilo. Pusemo-nos a caminho e, confiado na generosidade dos que me assistiam, ousei formular uma interrogação que procurava calar, desde o princípio. Guilom, exclamei hesitante, você sabe que sempre dediquei amor e veneração a Bittencourt Sampaio. Onde estará ele? Poderei encontrá-lo? Informou-me o companheiro que o nosso respeitável amigo colabora na supervisão do espiritismo evangélico, em plano superior, adiantando, porém, que provavelmente, seria Bittencourt o mensageiro de amizade que viria de mais alto trazer-me as boas-vindas, na noite de minha recepção no grande templo. Reconfortado e feliz, decidi esperar. Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, médium, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Eidir. Revendo círculos de trabalho. Irmão Jacob. O retorno ao rio emocionava-me. Não ignorava que a maioria dos recém-libertos do plano física não se pode movimentar com a eficiência desejável. Muitos espíritos permanecem como que anestesiados e inconscientes, outros se demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmos, imobilizados pelo choque ou pelo terror. Comigo, porém, a situação diferia. A sede de saber renovava-me as forças. Relembrando os últimos instantes na experiência material, retomava mal-estar indefinível. A dispneia parecia uma entidade imaginária, pronta a individualizar-se, dentro de mim, toda vez que a evocava em pensamento. Bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentara no corpo de carne, para registrá-los imediatamente no organismo espiritual. Compreendi, desse modo, que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo e, assim como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Baseado nessa convicção, procurei decifrar o problema em meu próprio benefício e passei a mentalizar o equilíbrio e a esperança, a alegria e o serviço. Estimulado pela proteção de valorosos amigos, cabia-me honrar-lhes o carinho e a devoção. Convidado, pois, a seguir-luz, competia-me apresentar o melhor padrão de energia, serenidade e entendimento. Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, médium, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Eidir. Observação na crosta. Irmão Jacob. Na volta, não se verificaram as peripécias da ida. Ao nos afastarmos mais extensamente do parque e achando-me amparado pelos companheiros que me ofereciam braços acolhedores, entregamo-nos à volitação plena. Perdurava em mim a impressão de viagem na linha horizontal, mas lembro-me de haver contemplado, curiosamente, a grande ponte que o facho luminoso destacava, espaço a espaço, calculando que íamos, agora, não só rapidamente, mas em maior altura. Guilom,
robustecido e bem-humorado, aconselhou-me estabelecer paralelo entre o veículo que usávamos, ali, e o pesado corpo de carne que abandonáramos ao solo terrestre e, porque alcançássemos a estação de destino, em minutos breves, afirmou-me que, se há rotas aéreas para os pássaros metálicos da aviação planetária, há rotas espirituais definidas que favorecem a instantânea condução de entidades menos chumbadas às sensações da vida física. Reparei que não atingimos a cidade, quais foguetes verticalmente derramados do céu e, sim, com a naturalidade de alguém que descesse uma escada de vastíssimos degraus, perfeitamente disfarçados uns dos outros. Pousando no chão, senti estranha diferença. O contato com a terra semelhava-se ao de um magneto, o que me obrigou a concluir que a volitação só é possível, com facilidade, na crosta do mundo, aos espíritos mais envolvidos e adestrados na movimentação de certas forças fluídicas. Comentou Schutel as surpresas dos primeiros dias do homem desencarnado, na vida extracorpórea, alegando que os decênios transcorridos no corpo carnal imprimem hábitos que, efetivamente, passam a constituir uma segunda natureza para a individualidade. Quando considerei a possibilidade de nos materializarmos, em plena avenida, para dar testemunho da sobrevivência, riu-se Guilom, discreto, e afiançou que, se tal cometimento fosse possível, a perturbação alcançaria muita gente, de vez que o próprio clarão revelador da crença, para demonstrar-se benefício, há de penetrar gradualmente o templo interno de cada um, acentuando que, por isso mesmo, concede o Senhor suficientes recursos à mente encarnada para aproveitar-lhes as bênçãos, na renovação e iluminação de si mesma. O progresso espiritual será sempre gradativo, sem violência e sem alarme. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Aidir. Cortando a via pública. Irmão Jacob. Era, contudo, uma novidade para eu devorar a distância nas vias públicas, dentro da noite, sem ser visto pelos semelhantes encarnados. No dia imediato ao de minha libertação, em verdade fiz pequena caminhada em companhia dos amigos que me amparavam, entretanto, a posição de abatimento não me havia proporcionado ensejo de experimentar toda a extensão da surpresa de que me via agora possuído. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que me cruzava o caminho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos, que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido, mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física, a seguirem suas vítimas, de perto, era francamente incalculável. Anunciou-me Guilom que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada uma. Pouco a pouco, embora o tempo curto verificava por mim mesmo, através dos gestos com que se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. O irmão Andrade, a cuja assistência recorrera, muitas vezes, nos últimos tempos de minha tarefa humilde para socorrer alcoólatras inveterados, em casos difíceis nos quais a obsessão se caracterizava perfeitamente, indicou-me alguns transeuntes torturados pelas dipsomania. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinomano e pelas entidades em desequilíbrio que se lhe jungiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo-o aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sob os olhos, esclarecendo-me ele, então, que os hipnóticos, mormente ao mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias, invisíveis e os plexos da vítima encarnada. Compreendi, com mais exatidão, que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para os que o obsidiam, caindo invariavelmente na insaciedade que o caracteriza. Fitei Guilom, espantado, e indaguei. Que acontecerá a um infeliz destes se ele desencarnar? Se a morte encontra-lo em tal posição, respondeu, sereno, vagueará por aí,
à vontade dos verdugos que o exploram vorazes, até que, um dia, delibere modificar-se, intimamente, para o bem de si mesmo. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Eidir. Aula de preparação espiritual. Irmão Jacob. Daí a minutos, penetrávamos respeitável instituição, onde cooperaríamos na transformação de entidades perigosas pela avançada cultura desviada para o mal. Conduzido por Guilom à extensa sala, com surpresa forte aí encontrei Leopoldo Cirne rodeado de dezenas de entidades menos evolutivas, a lhe escutarem a palavra, atenciosas. Era uma aula perfeita na qual o velho amigo preparava futuros companheiros para a contribuição espiritual de ordem elevada. Notei-lhe a preocupação de sintetizar para ganhar tempo. Dos tópicos registrados por mim, assinalei, por mais expressivo, o ensinamento da cooperação. Ainda depois da morte, enunciava ele, a fraternidade é o caminho da salvação. Para que um criminoso retome o patrimônio da paz, urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes que tiveram também o infortúnio de resvalar nos despenhadeiros do crime, a fim de que o intemperante se reajuste, é imprescindível se cure, colocando-se no auxílio aos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos. Se o ingrato deseja iluminar o próprio caminho, convém-lhe a reparação dos erros em que se mergulhou impensadamente, amparando o próximo de coração enrijecido, despertando-o para os benefícios da gratidão. Inadiável, portanto, é a reforma íntima com o trabalho de autoaperfeiçoamento, para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Os espíritos, revelando fundo interesse, ouviam-no com a mesma atenção com que na Terra se registra um informe alusivo ao dinheiro fácil. Sorridentes, Guilom comentou a posição diversa em que nos achamos, atravessado o sepulcro. Enquanto no mundo vulgar, esmagadora maioria das criaturas menospreza a alma, atendendo às vantagens imediatas do corpo, sobrevindo a morte assinala-se a reviravolta, os indiferentes de ontem, na maioria, buscam o ouvido das impressões que lhes ficam da experiência física, procurando as vantagens da alma. Ninguém se eleva do chão planetário, ostentando asas alheias e, daí, as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a Terra mesmo. Cirne é um dos pioneiros dessas escolas de preparação espiritual. Terminada a aula, veio ter conosco, prestativo e amável. Então, disse-lhe, satisfeito, orientando nossos irmãos para o céu. Fitaram em mim aqueles mesmos olhos cintilantes que lhe conhecíamos noutro tempo e respondeu: Não, Jacob, não é nem isto. Se na esfera carnal trabalhamos na condução do próximo para que aprenda a bem morrer, cooperamos agora a fim de que saiba renascer com proveito. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Eidir. Nos serviços de doutrinação. Irmão Jacob. Não tive tempo para refletir-lhe a resposta sábia. Schutel veio buscar-nos para o serviço de evangelização. Os trabalhos de socorro aos desencarnados endurecidos estavam iniciados com a prece do orientador da reunião. Naturalmente, poderiam ser instruídos em nossa esfera de luta, afirmou Guilom, compreensivo. Entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Que os infortunados ali, diante de nós, eram perseguidores sombrios não padece dúvida. Não viam os benfeitores que até ali acorriam para melhorar-lhes as condições, embora agissem constrangidos pelas forças magnéticas que deles emanavam, contudo, ouviam-lhes as instruções e advertências edificantes, através daqueles mesmos aprendizes das aulas do Cirne. Reparei, então, com mágoa, a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido. Ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade, notavam-me a presença, aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. Certa entidade reconheceu-me e gritou: Aquele, ali não é o Jacob. E mirando-me de alto a baixo, acentuou:
que é da luz dele? Sentindo a opacidade de minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando intervir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Finda que foi a tarefa, expus ao Guilom o meu caso, todavia, afagando-me os ombros, fraternalmente, exclamou sem humilhar-me. Não se atormente, meu caro. Medite, ore e, no momento oportuno, receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá. Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que me tomou o coração. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. Excursão confortadora. Irmão Jacob. Quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa? Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem e, em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamo-la para os irmãos que consideramos nas sombras. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem e, sempre que tomamos a palavra em público, suplicamo-la para o mundo em altos brados. Em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar, quando baseada na sinceridade e na reta intenção, todavia, frequentemente olvidamos a palavra do Senhor que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana, na iluminação de nós mesmos, através do devotamento ao próximo. O problema avultava em minhas cogitações. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam. Amparavam-me sorridentes e felizes, no entanto, as irradiações brilhantes de que as faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Eu não providenciara luz para mim mesmo. Conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecer as próprias necessidades. Doutrinara muita gente ou pretendia haver doutrinado e, em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientara o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora, que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Mantinha-se-me o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó, Senhor, por que não fazemos bastante silêncio, dentro de nós, para ouvir teus ensinos, enquanto nos demoramos nos átrios do mundo? Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. Amparo filial. Irmão Jacob. A sós com Marta, de vez que o irmão Andrade retomara as obrigações que lhe eram habituais a fim de reencontrar-me à noite, não dissimulei a tristeza que me asfixiava. Encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se para reconfortar-me. Estava amargurado, vencido, expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Não acendera a própria lâmpada à frente do futuro. Ali, ninguém me acusa, ninguém me proclamavam as deficiências, todavia, eu próprio não era estranho à minha posição. Não lhe falava com a expressão caprichosa da zanga juvenil, mas com o profundo sentimento do homem que se vê desencantado, de momento para outro, enganado nas melhores intenções. Marta, porém, pediu-me serenidade e reflexão. Asseverou que inúmeras pessoas desencarnam em minhas condições e que, naquele núcleo de trabalhadores, ninguém se julgava maior. Muitos companheiros traziam densa obscuridade consigo e nem por isso deixavam de operar, contentes e serviçais, na conquista de mais nobres expressões da personalidade. Não era lícito entregar-me, daquele modo, ao desânimo. Ainda que houvesse perdido o tempo, de todo, não me cabia supor que as lágrimas bastassem ao trabalho reparador. Competia-me o trabalho de renovação incessante para o bem. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. Viagem feliz. Irmão Jacob. Reparando-me o sincero propósito de reajustamento, Marta, bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma excursão rápida. Dispunha das horas para auxiliar-me.
Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos apelos do coração. Por lá, alguns laços queridos me aguardavam o espírito. Acariciei o projeto com alegria quase infantil. A inquietação e a curiosidade que me marcaram os passos infantis. A inquietação e a curiosidade que me marcaram os passos na jornada terrestre estavam inteiras, dentro de mim. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter, sob o esplendor solar. Abafei as preocupações que me torturavam e aprestei-me. Em breve tempo achávamo-nos fora do abençoado pouso de serviço e refazimento. À claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão o aspecto de longa massa de matéria opaca. Nas cercanias, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconhecera na noite da véspera e, distanciando-nos do burgo venturoso, notei que atravessávamos outras colônias espirituais cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha do que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consultá-los, não se verificando o mesmo quanto às esferas superiores, relativamente às quais precisamos satisfazer a necessária preparação. Penso que estacionaria longo tempo nas paisagens sob os meus olhos, se Marta, docemente, não me chamasse a atenção para os objetivos que nos conduziam. Nestes planos, disse-me a filha, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo, vive por aí com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne que estimam viver, por enquanto, quase que exclusivamente do passado. Não praticam males graves, porém, não se aplicaram ao bem, tanto quanto deviam. Queixa-se de 1000 infortúnios, mas recusam qualquer norma regenerativa. Graciosamente, acentuou. É o pessoal da omissão. Supunha-nos muito longe de atingir a estação de destino, quando a ternura filial me indicou a linda paisagem da Califórnia. Julguei fosse descortinar, antes, os formosos panoramas da Serra Nevada, contrastando com as águas soberbas do Pacífico. Entretanto, já pisávamos o chão norte-americano. Com descrever a maravilhosa viagem para o leito faminto de informações. Não guardo a presunção de fez-lo. Temos aqui, em jogo, forças e elementos inapreciáveis ao senso contemporâneo e seria tão difícil explicar minha rápida jornada ao oeste dos Estados Unidos, quanto seria impraticável qualquer narrativa, por parte de um homem comum, aos seus vizinhos, depois de haver viajado no espaço com velocidade mais ou menos semelhante à da luz ou à do som. Se um europeu precisa cuidado ao comunicar-se com um esquimó, de modo a não lhe ferir a posição mental e a fim de não ser tomado por mentiroso, que dizer das medidas que um espírito desencarnado deverá adotar em face de um amigo ainda enclausurado num corpo terrestre? Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. Visita significante. Irmão Jacob. Após saciar a sede afetiva, junto de corações particularmente queridos à minha alma, surgiu-me certo propósito invencível. Recordando minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei alguém a cuja inteligência e bondade nunca dispensara suficiente admiração. Fitou-me a filha, como me adivinhar os pensamentos. Antes, porém, que me dirigisse a palavra, consultei, de improviso. Marta, não seria possível avistar-nos com Thomas Edison. Ela sorriu, compreensiva, deu-me o braço generoso e tomamos a direção norte. Decorridos alguns minutos, alcançávamos sublime paisagem, além. Nós, que defrontávamos extensas comunidades, evidentemente ligadas à herança espanhola, aportávamos, agora, em vasto círculo de educação anglo-saxônia. Passei a usar o inglês, para melhor entender-me. Conduziu-me Marta ao nobre edifício, onde expôs o propósito que nos movia a um cavalheiro de respeitável figura, mas, surpreendido, ouvi o interpelado anunciar que o grande benfeitor já fora avisado quanto à nossa visita e aprestava-se para o encontro. Ele habitava, esclareceu o informante, esfera muito elevada, mas viria imediatamente receber-nos por 15 minutos. Não dispunha de mais tempo.
Acostumado no Brasil às longas conversações, embora jamais desprezasse o valor das horas, tentei, acanhado, renunciar à satisfação que pedira. Contudo, o prestimoso irmão que nos atendia esclareceu que, durante o ano de 1947, o grande inventor destacou maior percentagem de tempo para rever amigos de outra época. Enquanto aguardávamos, indaguei de minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Continuaríamos, além da morte, assim isolados uns dos outros pelas fronteiras linguísticas. Os desencarnados no Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos, em razão do idioma, convertido, desse modo, num cárcere. Marta explicou-me com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos a mente encarnada e que, à medida de nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo, até conseguirmos absolutamente libertados de qualquer inibição decorrente das dificuldades de intercâmbio. Acentuou que, dos agrupamentos temporários em que estacionávamos, os espíritos em maioria são obrigados ao retorno à carne, a fim de prosseguirem no aprendizado e que toda libertação e toda sublimação tem o seu preço correspondente em esforço próprio. Se nos encontramos na realização A, por mais desejemos a realização B, não lhe atingiremos as vantagens sem preparo, serviço e aplicação. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob Médum, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. A palavra de um grande benfeitor. Irmão Jacob. Demorávamos-nos entretidos na palestra reconfortante, quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça venerada, que tive ímpetos de ajoelhar-me. Avancei para ele, perturbado de júbilo, e quis beijar-lhe as mãos. O inolvidável benfeitor abraçou-me, de encontro ao peito, e, esquivando-se às minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Rememorei o centenário de seu nascimento e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso, à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realizações da física no plano espiritual, não é infenso ao serviço glorioso que o Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem e, sim, promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Alongando-se no assunto, comentou, categórico, a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos ao mundo observem o imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Declarou que a desintegração atômica, praticada na América, é seguida com indivisíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive, no momento, aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos que orientam os coração. Em tempo algum, asseverou sem afetação, houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus, mas, até que os princípios do cristianismo governem as criaturas, de maneira geral, reinarão entre elas fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo, destruição e ruína, periodicamente. Sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente. Num sorriso, porém, acentuou que esperaria o instante oportuno. Perguntei, ainda, pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu, sorrindo. O Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacob, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione, para sempre, dentro de nós mesmos. Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob Médum, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. No templo. Irmão Jacob.
Além da morte, situam-se as esferas da continuidade. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem, durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo evitaria as algemas do mal que o agrilhoam as recapitulações expiatórias. Aqui, permanecemos articulados em nossas próprias criações, tanto quanto as peças de determinada máquina a ela se ajustam para o necessário funcionamento. Quem se aflija na escassez de possibilidades materiais ou na angústia de tempo, faça o bem mesmo assim. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se por fugir-lhe às garras, dedicando-se ao socorro dos semelhantes. Quem se demora no sono do vício, louve a mão áspera que o desperta e levante-se para a caridade regenerativa. Cada dia que passa o homem encarnado parece gritar-lhe aos ouvidos: ainda é tempo. Ainda é tempo. Dirige-nos a morte para os objetivos que procuramos. Os ditadores da crueldade têm sob o próprio mando não somente os servidores que se corporificam na terra, mas também os assalariados invisíveis que lhes estimam os propósitos inferiores. O homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação, ainda que o não saiba, recebe o concurso de muitos irmãos interessados nos serviços de elevação própria. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob Médum, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Eidir. Em preparo. Irmão Jacob. Depois de prolongadas meditações, alcançaremos o dia em que eu seria recebido no grande templo. Marta e os amigos providenciaram todas as medidas suscetíveis de me intensificarem a felicidade. Crianças do parque transportaram enormes braçadas de flores, alvas como neve, e, em nossa ditosa casa, música elevada se fez ouvir, por várias horas, advertindo minha filha querida no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas à experiência física. Seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta e a preparação adequada constituía-me dever, informou a filha bondosa. Antes da hora prevista, Andrade veio até nós, avisando-me que à noite, efetivamente, solucionaria meu problema de trabalho. Reencontraria muitos companheiros, mas eu longe estava de imaginar que reveria a maior parte dos próprios espíritos com os quais havia convivido pessoalmente nas sessões e serviços realizados na Terra. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob Médum, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Eidir. Em pleno santuário. Irmão Jacob. À noite, quando as constelações se derramavam no céu muito azul, todos nós, em alva roupagem, tomamos o caminho do santuário. No átrio fulgurante, esperavam-me muitos amigos do espiritismo brasileiro. Estenderam-me os braços e, não obstante envergonhado por não possuir um halo brilhante, enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes, penetrei o interior. Subimos, até que, num salão adornado e amplo, vários irmãos que eu não conhecia e receberam generosamente. Talvez inspirado por Marta, admirável grupo orquestral executou a ouverture de La Gazza Ladra, de Rossini. Com que emoção acompanhei a peça vazada em suave encantamento. Saudades do meu antigo lar terrestre. A esposa e as filhinhas, educadas na elevada compreensão da arte divina, estavam vivas, dentro de mim. Que imenso desejo de reuni-las de encontro ao peito e demorar-nos, assim, unidos em espírito, eternamente. Não contive as lágrimas copiosas. Cessada a melodia, extenso grupo coral de meninos orientadores entoou o formoso hino intitulado O Irmão que Volta de Longe. Apesar da palavra amorosa de Bezerra, de Guilom, de Cirne e de Marta, eu nada podia responder. Alguma coisa me entravava a garganta. Sentia-me criança, de novo. Na tela da memória, revia minha abnegada e valorosa mãe, como se estivéssemos na Europa distante. Sentia-lhe o abraço carinhoso e ouvia-lhe a voz, às despedidas. Vai, meu filho, trabalha dignamente, sê bom para Deus e para os homens. Um dia, ver-nos-emos, de novo, no lar.
Fitava as crianças e a me sorrirem cantando, escutava os companheiros estimulando-me ao bom ânimo, reparava o ambiente doce e festivo, emoldurado em filigrana radiosa, e perguntava a mim mesmo se aquele não era o lar divino a que minha mãe se referia em meus dias de infância. Centenas de entidades congregavam-se em torno, respeitosas, e, ao fundo, uma centena de espíritos singularmente iluminados se mantinham em profunda concentração. Andrade mostrou-nos e esclareceu. Aqueles são vanguardeiros da pureza e da sabedoria, que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Não consegui enunciar a impressão que me causavam, em vista do pranto a embargar-me a voz. Entretanto, notei que, ao lado deles, vasta câmara lirial se prolongava, além, na parte da torre que ocupávamos. Das janelas próximas, dominava grande parte da cidade como olhar, maravilhando-me a contemplação da noite pacífica e formosa, repleta de harmonia e de luz. Da obra, voltei, Espírito, Irmão Jacob Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Aidir. Nova família de serviço. Irmão Jacob. Possivelmente com o objetivo de arrebatar-me a extrema emotividade em que me envolvera, o irmão Andrade conduziu-me a largo recanto do recinto, apresentou-me algumas dezenas de companheiros tão obscuros quanto eu mesmo e explicou. Aqui Jacob, se alinham os cooperadores do seu trabalho edificante, que prosseguirá mais ativo. Choveram abraços de alegria e camaradagem. Reconheci muitos deles, que haviam partido anos antes de mim. Surgiu a conversação jubilosa e discreta. Alguns indagavam de meus derradeiros serviços doutrinários. Muitos se reportavam aos nossos encontros e reuniões em variados pontos do Rio. Diversos médiuns de meu conhecimento aí apareciam. A nota predominante na palestra era a esperança no futuro. Lastimavam todos, qual ocorria a mim mesmo, não haverem aproveitado as horas no corpo físico, dentro da eficiência desejável. Poderíamos ter concretizado muito mais o nosso idealismo cristão na causa que abraçáramos, se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos conforto no campo do ensinamento. Enfermos em cujo tratamento cooperara, através de passes, enalteciam a fé com que se haviam separado da carne e exprimiam o júbilo com que aguardavam a possibilidade de auxiliarem ou entes queridos, ainda presos aos círculos terrestres. Dentro de meu ser vibravam incentivos novos. Não merecia semelhantes demonstrações de confiança e apreço, mas reaprenderia as lições e, se as autoridades superiores nos permitissem a congregação para o serviço útil, poderiam contar com as minhas energias apagadas e humildes. Certo velhinho, que se afirmava assistente de meus trabalhos em Botafogo, informou-me de que muitos dos presentes eram elementos evangelizados em nossas próprias reuniões e preces. A maioria fora trazida de múltiplos lugares, depois de longas tarefas e provas de reajustamento, a fim de juntos recomeçarmos o trabalho. Elucidou Andrade que eu poderia continuar repousando, ao lado de Marta, por mais tempo, e que, no instante oportuno, mobilizaria o grupo na assistência fraterna, a que me dedicara nos últimos anos da experiência carnal, para que a desencarnação não me impusesse intervalo ruinoso às atividades. Abracei os companheiros um a um, extremamente comovido, e expliquei que não iriam trabalhar comigo e, sim, eu próprio é que seria colaborador deles. Seríamos um conjunto de servos do bem, procuradores da luz no serviço digno. Constituiríamos uma só família, em nome do eterno amigo e nosso Senhor Jesus. Da obra, voltei, Espírito, Irmão Jacob Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Aidir. Momentos divinos. Irmão Jacob. Voltando à presença de Guilom e de outros amigos, reparei que o silêncio se fez profundo e indefinível. Bezerra, nimbado de intensa luz, tomou lugar entre a grande assembleia e o conjunto de irmãos que oravam estáticos, e alçou ao Mestre Divino, sentida prece. As palavras dele caíam-me na concha do coração quais fagulhas de um fogo celeste a sacudir-me as fibras mais íntimas, sem destruí-las. Rogava, magnânimo, a Jesus me fortalecesse e me inspirasse, dentro do novo ministério.
Tão excelsas eram as expressões da súplica que estranho fenômeno se produziu ante meus olhos assombrados. Ao toque da oração, os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e mais belos e as flores do recinto, como que nimbadas de oculto esplendor, passaram a irradiar maior brilho. As lâmpadas, ali, eram as almas inflamadas de amor e a claridade a derramar-se, intensificada e divina, não alarmava o coração. Pétalas de fluidificação substância azul começaram a cair sobre nós, portadoras de delicado aroma, e se desfaziam, de leve, em nossa fronte, como se obedecessem ao amoroso apelo formulado pelo sublime irmão. Marta amparava-me, porque as lágrimas de ventura, embora tranquilas, me faziam vergar, abatido e trêmulo. Quando Bezerra terminou, ó, intraduzível maravilha! Na câmara alva surgiu, de repente, uma estrela cujos raios tocavam o chão. Tão comovedoras vibrações se espalharam no recinto que não suportei a companhia dos iluminados. Afastei-me instintivamente para a faixa a que se recolhiam os companheiros de organização opaca. Marta seguiu-me, simbolizando um anjo guardião pressuroso e terno, e, lembrando a hora em que a vi, carinhosa e linda, nos serviços de materialização do Pará, em 1921, enquanto eu ainda vestia a carne física, ajoelhei-me, humilde, no que fui por ela acompanhado. Guilom e os outros me fitavam com lágrimas e, contemplando a estrela que começava quase imperceptivelmente a tomar forma humana, gritei, em pranto, que eu não era digno daquelas manifestações de apreço e nem merecia a visita divina que principiava a revelar-se. Fortalecido por sobre-humana coragem, confessei minhas faltas e salientei meus defeitos, em alta voz, abertamente, sem omitir erro algum. Declarei que, por mim, falava a sombra em que me envolvia e afirmei que não devia ser examinado por amigo e, sim, julgado na qualidade de réu, passível de justa condenação. Comovidos talvez pela exaltação a que me entregara, Guilom, Saião, Cirne e Schutel deixaram a posição que ocupavam, vieram ter conosco, e reerguendo a mim e Marta, emocionados, sustentaram-nos, de pé, nos braços desvelados e amigos. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. A palavra do companheiro. Irmão Jacob. Por mais que tentem os mensageiros espirituais descrever a grandeza das demonstrações da alma eterna aos ouvidos do homem que se demora no mundo, jamais encontrarão recursos com que expressem a realidade. Submetido a salutares limitações, o espírito encarnado é incapaz de traduzir a beleza celeste. A sensibilidade educada na ciência ou na virtude percebe-a qual relâmpago fugaz, tentando aprisioná-la no verbo, no som ou na cor, acessíveis à apreciação humana. Todavia, os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina. Entre o êxtase e o assombro, notei que a estrela se transformava lentamente. Da nebulosa radiante alguém se destacou, nítido e reconhecível para mim. Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino num ser angélico. Cercavam-no vastas auréolas rutilantes. Surpreendido e envergonhado, busquei recuar, mas não consegui. Tentei ajoelhar-me, mas Guilom sustentou-me nos braços. Sem gestos convencionais, sem qualquer atitude que denotasse afetação, saudou a assembleia e encaminhou-se para mim, pronunciando frases que não merecia. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. O julgamento em nós mesmos. Irmão Jacob. Pousando a destra sobre a minha fronte, continuou, com nobreza e sinceridade, Jacob, fez bem anunciando as próprias faltas neste plenário fraterno. A infinita sabedoria instala tribunais para julgar aqueles que não a conhecem, porque a ignorância reclama lições, às vezes rudes, dos planos exteriores, mas os filhos do conhecimento santificante condenam ou salvam a si mesmos. Os surdos voluntários exigem fenômenos ruidosos, no terreno da expiação, para que se lhes desenvolva a acústica, e os cegos desse já expedem medidas espetaculares, nos círculos da dor, a fim de que se lhes dilate a visão.
Para nós, porém, que aceitamos a graça da revelação divina, semelhantes providências se fazem inúteis. A própria consciência lavra em nós irrevogáveis arestos. Somos o fruto de nossa sementeira. Erramos e acertamos, aprendendo, corrigindo e aprimorando sempre, até a conquista do supremo equilíbrio. Não te prendas, pois, às sombras destrutivas do remorso ou da queixa. Quem terá passado incólume nos precipícios das paixões humanas, senão o Mestre amado e Senhor nosso? Que aprendiz terá alcançado todos os ensinamentos de uma só vez? Acalma o coração de discípulo e concentra as tuas esperanças nos dias abençoados do futuro. A morte para todos nós, que ainda não atingimos os mais altos padrões de humanidade, é uma pausa bendita na qual é possível abrir-nos à prosperidade nos princípios mais nobres. Entesouraremos aqui para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação. Respiraremos agora a harmonia e a paz a que fomos arrebatados, a fim de conduzirmos, depois, o seu sublime estandarte entre os companheiros que, ainda presos à carne, dormem nas trevas da discórdia e da ilusão. Somos células da humanidade militante em busca da humanidade redimida. Herdeiros de muitos séculos de experiência carnal, é impraticável a definitiva ascensão de um dia para outro. É indispensável planejar o bem e realizá-lo, semear a felicidade e colhê-la, à custa de trabalho pessoal no suor e no sacrifício. Descerra o pensamento ao orvalho do bom ânimo. Não te detenhas na aflição vazia. Regressaremos à escola da aplicação, na carne distante, e faz-se preciso amealhar energias novas para as recapitulações imprescindíveis. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob Médum, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. Ante as bênçãos do serviço. Irmão Jacob. Verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável, desejei perguntar-lhe quanto à continuidade de meus trabalhos, em vista dos informes que ali recebera do irmão Andrade, todavia, antes que me expressasse verbalmente, confirmou, generoso. Desdobrar-se ao serviço doravante em companhia dos mesmos associados de abençoada luta. Os círculos de vida que povoamos, agora, são de prosseguimento. Na experiência humana, temos a semeadura. Na vida espiritual que nos é acessível começa a colheita. O favoritismo não existe para o governo universal. A infinita sabedoria somente nos assinala, através da lei. Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior e há outros que se encaminha, voluntariamente, para o inverso de angústias e trevas, em seguida a perda do corpo. Todos aqueles que, de alguma sorte, estiveram em tia companhia na fraterna comunhão de interesses espirituais, constituem a legião afetiva, junto da qual seguirás caminho afora, na distribuição de amor, luz e verdade. Nossa ação mental nas estreitas linhas da existência física é simples ensaio para os serviços que nos aguardam a cooperação, depois da morte. Sobressaem, ao redor de nós, multidões necessitadas de iluminação redentora. É imprescindível não desanimar e nem estacionar. Conquistastes valiosas possibilidades de servir pelos conhecimentos que adquiriste, e, se os negócios materiais terminaram com o atestado de óbito passado ao velho corpo, as tarefas edificantes prosseguem ativas, reclamando-te dedicação. Somos a caravana que jamais se dissolve. Mãos entrelaçadas no labor do bem, não repousaremos senão no Mestre que, de perto, nos segue a boa vontade. É necessário, Jacob, encontrar a paz, dentro de nós mesmos, na batalha pela vitória da luz, quanto o Senhor a demonstrou, perseguido e crucificado. Longe de nós o descanso destrutivo dos que procuram o céu sem as credenciais do reino divino em si mesmos. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. As esquecidas virtudes da iluminação interior. Irmão Jacob. Compadecendo-se de minhas lágrimas copiosas, ergueu-me o rosto com a destra e, fitando-me bondosamente, continuou. Lamentamos não possuir, por enquanto, mais amplo desenvolvimento da luz interna,
Contudo, qualquer desalento de nossa parte, no esforço salvador, significa reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Não nos detenhamos para examinar a exigibilidade dos nossos recursos. Dilatemo-los, utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Nas tropélias da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Nossa visão, em tais circunstâncias, jaz concentrada sobre o cume da organização social provisória a que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada embora de vantagens respeitáveis, e esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade e o domínio, as facilidades temporárias e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo menos digno, olvidando completamente, às vezes, os dons sagrados dos deveres humildes e desconhecidos. Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupando-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Impressionamo-nos com o Salvador, nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Agrada-nos dispor, aborrece-nos obedecer. Buscamos a autoridade, desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Entendemo-nos perfeitamente com o ruído e com a leviandade do mundo que nos cerca os sentidos inferiores, mas raramente nos comunicamos com o espírito sublime do Cristo, na própria consciência. Sabemos cair depressa, contudo, dificilmente nos decidimos a levantar. Adornamo-nos com as flores de um dia e perdemos os frutos da eternidade. Habituamo-nos a pedir as bênçãos do Eterno e, quando as recebemos, dispomos-nos a dormir indefinidamente. Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória no bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e o aplicam. É por isto, meu amigo, que chegamos sem lâmpada própria às eminências da vida, incapazes de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz. Todavia, o Todo Misericordioso jamais nos cerca as portas do serviço de elevação. Aqui também encontrarás as bênçãos do atrito, no aproveitamento das quais acenderás a própria lanterna para a jornada. Sem as qualidades que nos santifiquem o caráter, dignifiquem a personalidade, espiritualizem o raciocínio e iluminem o coração, é impraticável a felicidade nos mais gloriosos mundos. A lâmpada pode ser acanhada e pobre, no entanto, se possui material equilibrado e perfeito para sintonizar-se com a sede da força, produzirá luz e beleza, em silêncio. Renovemo-nos, assim aprimorando as nossas possibilidades interiores para que nos comuniquemos com o Supremo Doador da vida, através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. Deixa, Jacob, que rujam tempestades do mundo, esquece as recordações violentas do passado, emerge do homem velho, e caminha para o alto. Irradiar-se-á, então, tua luz brilhante e pura. Amemos o trabalho transformador. A vida nada deve aos inúteis. Somos ramos da videira divina e a nossa felicidade exige a seiva imortal que procede das raízes profundas. Sem esse alimento, convertemo-nos em galhos secos e improdutivos. Atravessa, corajoso, esta hora de transição. Reanima-te, no Senhor, e não desfaleças. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Edir. Ao fim da reunião. Irmão Jacob. Em seguida, como se desejara subtrair-nos a ideia de cerimonial, passou a conversar naturalmente conosco. Referiu-se aos companheiros que lhe compartilham as atividades na esfera em que se encontra e entabulou particular palestra com Guilom sobre o evangelismo no Brasil e as angústias do mundo moderno. Mais 4 entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante. Abraçaram-me com carinho e cantaram com os meninos orientadores um hino suave consagrado a Jesus. Em torno de mim, os doces entusiasmos da Boa Nova traçavam planos de sagrada cooperação com o Cristo.
Reportavam-se os amigos presentes às multidões de espíritos fanatizados no mal e aos sofredores desencarnados de todos os matizes, examinando recursos para esclarecê-los, ampará-los e auxiliá-los, mas, apesar do interesse com que lhes registravam os projetos de renovação redentora, não tinha comigo senão lágrimas de compunção e reconhecimento. Outros cânticos se fizeram ouvir comoventes e formosos e, quando Bittencourt Sampaio e os dele se despediram-me em deslumbramento de júbilo, senti a princípio de uma revolução interior, de profundas consequências em meu futuro. Perdera, momentaneamente, a curiosidade doentia que me orientara até ali. A claridade dos outros me acentuara a obscuridade. Minha inquietação característica centralizara-se. Por que avançar no conhecimento cerebral, de almas escuras? Cabia-me mudar de rumo. Na realidade, fora agraciado pela benevolência de muitos amigos que me rodeavam o espírito de atenção e ternura, mas, nos recessos de meu ser jaziam os sinais de minha inadaptação ao reino do Senhor que eu ambicionava servir, antes de estendê-lo aos outros, tornava-se indispensável construí-lo dentro de mim. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmavam-me, no fundo, as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir.